Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. E vamos falar com o nosso colunista, o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Muito bem, falando, a gente vai falar de garimpo, a gente vai falar dessas ações, né, que prejudicam a natureza, mas a gente já está num período agora mais quentinho, a gente está ouvindo muitos pássaros agora, né, Wagner? Você está ouvindo aí bastante sabiá aí perto da sua casa? Tá. Agora pela manhã eles dão uma circulada aqui, ameniza um pouco essa urbanidade intensa, né, da metrópole aqui. A volta dos pássaros é bem-vinda, né? Sabe que tem alguns estudos mostrando que de fato há inclusive uma diversidade interessante também, né? O pessoal do Instituto de Biociência tem mostrado já isso. Para nós é importante, né? Conviver com esses pássaros, enfim, ter a chance de ter eles aqui no entorno é muito bom. Exatamente, a gente já está sentindo aí esse clima, né? Tentando aí já chegar aí a primavera. Mas vamos lá, Wagner, vamos falar desses pedidos de autorização para garimpo no Amazonas, que dispararam 342% em 2020, na comparação com a média dos 10 anos anteriores. A conclusão é de um estudo realizado pela Operação Amazônia Nativa em parceria com o Conselho Nacional das Populações Extrativistas e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que foi publicado recentemente. Como é que você viu o estudo? Continua bastante preocupante essa questão do garimpo na Amazônia, né, Wagner? Ah, não há dúvida, Marilu. Esse relatório ele é muito importante porque ele desvenda duas questões fundamentais, né? Primeiro, ele mostra que esse crescimento muito grande, né, mais de 300%, ele ocorre principalmente porque se criou uma artimanha, né? Enfim, várias comunidades se constituíram como associações de garimpeiros, mas elas acabaram pedindo a lavra, né, a autorização de lavra, de maneira sucessiva, ou seja, uma ao lado da outra. Isso levou, sem dúvida, a um enorme aumento da área desmatada para a prática da mineração. E aí, evidentemente que há aí algumas suspeitas de que esse tipo de ação esteja aí coordenado por grupos maiores, com interesses para além de quem está ali pedindo essa lavra, né? E outro aspecto muito importante também, Marilu, é que grande parte desses pedidos, né, eles ocorreram junto a unidades de conservação, sejam elas federais, sejam estaduais. Ou seja, a área que deveria estar sendo preservada para manter a biodiversidade, manter os serviços ambientais da Amazônia, especialmente no estado do Amazonas, elas estão aí colocadas em risco diante dessa possibilidade de atividade voltada à mineração. E nós sabemos que a mineração é de altíssimo impacto, né? Porque além do desmatamento que é necessário, também tem todo um trabalho de retirada de material do subsolo. Ou seja, você deixa um legado, né? Deixa uma herança muito negativa, né? Os famosos passivos ambientais da mineração, eles são muito grandes, sempre muito elevados, mesmo quando praticados em larga e pequena escala, mas quando você tem associação de vários pequenos, entre aspas, você passa a ter aí um impacto de maior monta. E também é preciso lembrar que, infelizmente, ainda é muito frequente no Brasil, seja por grandes garimpeiros ou por pequenos garimpeiros, o uso de substâncias proibidas, né? Especialmente o mercúrio. Esse material acaba depois penetrando no solo, muitas vezes ele chega depois aos corpos d'água, isso vai levar certamente à contaminação de peixes, e isso evidentemente leva também à contaminação da população do entorno que tem na água ali, no pescado, as principais fontes aí de subsistência para a produção de alimento e também para consumo. Então a gente acaba tendo uma cadeia de problemas, Marilu, né? Na verdade, a perda da biodiversidade ela é muito importante, todo esse legado, o buraco, né, que fica no solo também não é menos importante, né? E a gente tem aí outra questão fundamental, que é justamente a contaminação por garimpo. Então, é de fato um modelo, né, que nós precisamos avaliar até que ponto ele traz vantagens, né? E aí, não por acaso, as comunidades originárias estão articuladas nesse documento, porque vem claramente nesse processo uma ameaça ao seu modo de vida. Exato. E elas deveriam ser ouvidas e não estão sendo ouvidas, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu, essa é a grande questão, né? Nós sabemos, por exemplo, que existem experiências de mineração envolvendo o próprio Instituto de Geociências, no caso aqui da USP, tem um grupo de pesquisadores que, de alguma maneira, né, mostra que é praticado em menor escala, praticado com maiores cuidados, a mineração pode ser desenvolvida, né? O que nós não assistimos, infelizmente, é esse cuidado, essa cautela, né? Ela acaba ocorrendo de maneira muito rápida, muitas vezes buscando um lucro de curto prazo,
com consequências seríssimas aí, como ele estava dizendo há pouco, para a população, principalmente quem está no entorno. Então, não se trata de imediatamente ser contra a mineração, porque afinal de contas nós precisamos de vários minerais, né, para a produção industrial, para a produção agrícola, inclusive, mas é evidentemente necessário ter clareza de que esse modelo ele não é compatível, por exemplo, com o estilo de vida de várias comunidades originárias. Eles devem ser ouvidos porque eles têm que saber o que eles querem que ocorra em suas terras. Essa é a questão central. E, fundamentalmente também, do meu ponto de vista, devia ser terminantemente proibida a prática da mineração nas unidades de conservação, porque ali já há uma política territorial definida claramente pelo Estado, seja na escala federal, seja na escala estadual, de preservação, ou seja, de manutenção dos serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, a partir de uma delimitação na qual você não pode ter atividade econômica, inclusive, principalmente a mineração, porque aí sim você vai ter, de fato, um grande impacto, né? Então, esse pacto político que nós estamos vendo, ele está sendo rompido, na verdade, né? Você não tem os povos originários sendo consultados, os órgãos que têm responsabilidade na gestão das unidades de conservação também são praticamente ignorados, enfim, se acaba tendo aí uma mudança de padrão territorial que gera muita preocupação. Exato. E Wagner, bom, está aumentando aí, disparou o número de pedidos de autorização para garimpo, e agora você tocou nesse ponto bastante importante, quer dizer, o tamanho, né, dessa exploração, né? Como você falou, quando você é pequeno, bem controlado, enfim, é necessário, né? Infelizmente. Agora, a extensão da área, a gente está vendo essa pesquisa aqui, é quase 10 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, que é enorme. Então, só para ter essa dimensão, né? São praticamente 120,8 mil quilômetros quadrados. Essa área realmente vai impactar certamente a Amazônia, né? Não há dúvida, Marilu. E aí cabe naquela discussão que nós temos que sempre lembrar, né? Qual é o projeto que nós temos de país e qual é o projeto que nós temos para a Amazônia, inclusive envolvendo, evidentemente, as comunidades originárias que ela vive, né? E nós estamos aqui, por exemplo, atualmente sofrendo aí os efeitos no sul-sudeste de pouca chuva, entre outras razões, não é a única, mas é uma das razões fundamentais, justamente o desmatamento agudo da Amazônia, que faz com que chuvas que chegariam com maior facilidade, elas perdem a possibilidade de percorrer, digamos assim, um corredor, né, florestado, onde a umidade ela se mantém mais facilmente. Isso me parece muito óbvio, né? Mas a gente tem que lembrar muitas vezes do óbvio. A professora Ana Marangoni, falecida, infelizmente, de Covid esse ano, sempre dizia, nós temos que falar do óbvio muitas vezes, né? As pessoas esquecem do óbvio. Quer dizer, se você tirar a possibilidade de transmissão dessa chuva, né, ela acaba, de fato, não chegando. E uma das maneiras de você permitir é que ela tenha, de fato, um corredor de umidade, digamos assim, né? Quando você tem desmatamento, seja para mineração, seja para a prática agrícola, você diminui essa possibilidade. Então, nós temos que ter clareza, Marilu, que a Amazônia ela interessa não apenas as comunidades originárias, não apenas para quem está praticando o garimpo lá, mas ela também tem implicações na escala nacional, como a gente tem mostrado agora, e também na escala internacional, porque nós passamos a ser aí um grande emissor de gás de efeito estufa, afetando aí toda a dinâmica que tem, infelizmente, agravado o aquecimento global. Então, de fato, né, esse modelo de desenvolvimento da Amazônia que está sendo posto lá, que está sendo aplicado, ele primeiro, não está sendo discutido com a sociedade brasileira, está rompendo alguns pactos já constituídos, que é justamente a delimitação de áreas para conservação ambiental, seja federal, seja a estadual e até municipal em alguns casos, mas principalmente também está aí ignorando, né, os interesses das comunidades originárias, que são, do ponto de vista, fundamentais, que nós temos que sempre respeitar. Então, é de fato uma afronta, né, em várias escalas, com consequências diversas também para todos nós, infelizmente. Exatamente. Falando em mais uma escala, as comunidades científicas estão alertando cada vez mais a questão do meio ambiente e a pandemia. Então, é muito importante também essa preservação, justamente para a gente não ter aí outras pandemias. A gente mal está controlando essa, mas no futuro a gente poderá ter mais ainda, né? Você está lembrando uma questão muito importante, Marilu. Essa semana, um grupo de pesquisadores de destaque soltou um documento, né, justamente fazendo menção de que nós precisamos estar preparados para novas pandemias que certamente virão. E por que o desmatamento ele é, de fato, um fator que pode gerar novas pandemias, né? Fundamentalmente porque a gente passa a diminuir a área de circulação de determinadas espécies, né? Já que eles têm menos área natural para circular. Portanto, o contato com o nosso, né, com a espécie humana, ele aumenta, a possibilidade de contato aumenta.
E ao ter contato com espécies que nós não convivíamos com frequência, evidentemente que é possível sim ter contato com vírus que nós até então desconhecíamos, ou pelo menos não estávamos tão expostos a ele. E aí, evidentemente, que isso pode gerar novas pandemias. Então, também tem essa agravante, né? E não por acaso esse grupo lançou esse documento, se me lembra bem, não sei se foi ontem ou segunda-feira, fazendo um esforço, né? Pedindo aí que o mundo se mobilize para que nós tenhamos maior capacidade de respostas rápidas, né? Não demoremos o que estamos enfrentando aí, por exemplo, a situação da pandemia. Nós estamos assistindo aí, do meu ponto de vista, uma irresponsável abertura no estado de São Paulo e isso tudo gera preocupação, porque, de fato, a pandemia não está sob controle, né? O cálculo que nós fizemos em setembro do ano passado, ele ainda está válido, o livro saiu em dezembro, mas o trabalho foi escrito em setembro. Nós não vamos chegar a 1/3 da população mundial vacinada esse ano ainda. Isso é muito preocupante, porque com 2/3 se você fizer uma conta rápida, são 7 bilhões e meio, a gente tem praticamente, aí, grosso modo, 5 bilhões de corpos ainda disponíveis para a expansão do vírus, e é natural que ele vá se aperfeiçoar, que ele vá passar por mudanças, porque o que o vírus quer, ele quer sobreviver e quer sobreviver cada vez mais. Então, evidentemente que, naturalmente, ele vai passar por mudanças. E isso pode, inclusive, gerar preocupações seríssimas, né? Que é justamente fazer com que as vacinas que já estão em uso possam não ser mais eficazes. Então, nós estamos falando aí de um problema que ainda não está resolvido e que, você lembra muito bem, pode ser agravado a partir do desmatamento, porque imagine vocês, se porventura a gente tem contato com outro vírus, seria de fato muito preocupante. É mais ou menos como imaginar um ebola associado agora ao Covid, seria catastrófico, né? Um novo vírus, por exemplo, com a letalidade do ebola, né? A gente já comentou isso algumas vezes, a Covid ela não tem a letalidade, por exemplo, que o ebola tem, né? O SARS-CoV-2, que é o que gera a Covid. Eu diria, ainda bem, porque se tivesse aquela letalidade, os números seriam realmente muito piores em termos de mortes para o mundo inteiro, especialmente no Brasil. Esses números já são trágicos e ainda ficaria mais trágico ainda. Perfeito, Wagner. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Até semana que vem. Até a semana, Marilu. Até mais. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.